pergunta: o salvo em Cristo é um pecador? Após ter nascido de novo, você continua sendo um pecador? Essa é a pergunta. E a resposta, eu já adianto, é não. Não, você não é um pecador. E baseado nisso, você pode perguntar: mas se eu não sou um pecador, mas eu peco, então o que eu sou? É o que nós vamos estar vendo aqui hoje. Bem, quando nós falamos do termo pecador, nós temos que entender o seguinte, que existe uma concepção das pessoas, ok, do modo coloquial, a concepção que as pessoas têm do termo pecador. E existe a concepção, o padrão bíblico do que se é um pecador. E o padrão bíblico do que é um pecador difere total e completamente do padrão popular, o que as pessoas entendem como sendo um pecador. E onde está essa diferença? Vou explicar para vocês. Está aqui. O termo pecador, que nós temos aqui, ok? Deixa eu pegar minha canetinha. O termo pecador, tá? Ele vem do termo grego, que nós escrevemos dessa maneira, tá? Hamartolos, ok? Esse termo aqui, ó. Hamartolos é o termo grego, ok? É o termo grego para pecador. Aqui eu perdi o foco. É o termo grego para pecador, tá ok? Então, hamartolos é o termo grego para pecador. E o que significa o termo grego hamartolos, ok? Ele significa, na realidade, alguém que fracassou. Ele significa alguém que não conseguiu alcançar o seu objetivo. Ele significa alguém que está dominado pelo pecado. E aí que está a grande diferença entre a concepção que as pessoas têm do que é um pecador e o padrão bíblico, a semântica bíblica do que é um pecador. Então, para o popular, para as pessoas do modo geral, pecador é quem peca, pecador é quem pratica pecado. Então, nesse sentido, se pecador é quem pratica o pecado, então a pessoa pensa: eu peco, então eu sou pecador. Mas aí que está o erro. Por quê? Porque a Bíblia, a semântica bíblica, não é nesse sentido. Na semântica bíblica, o pecador, ele é justamente, o hamartolos, ele é justamente o quê? Ele é o fracassado, tá ok? Ele é o fracassado, tá? Tá certo aqui a palavra? Fracassado. Fracassado, tá? Tá certo agora, né? Fracassado, né? 2 S, né? Isso aí. Tá? Ele é o quê? Tá certo isso? Tá? Deixa eu colocar, vamos colocar outro termo aqui para ficar melhor. Pera aí, vamos colocar um termo melhor ainda do que isso aqui. Que vai ficar o termo derrotado. Derrotado. Fica melhor ainda. O pecador, na Bíblia, ele é o quê? Ele é o derrotado. É alguém que foi dominado pelo pecado. É alguém que é escravo do pecado. É alguém que o pecado lhe dirige os seus desejos e emoções. Isso você vai ver Paulo explicando no Romanos, livro de Romanos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Romanos, e principalmente o capítulo 5 de Romanos e o capítulo 8 de Romanos. Paulo ele vai nos ensinar justamente isso. O homem que é dominado pelo pecado, o homem que é escravo do pecado, o homem que não tem vontade própria, o homem que não tem domínio próprio e o pecado domina a sua vida. Então, no conceito hamartolos, ok, é o derrotado, é aquela pessoa que foi dominada pelo pecado. Então, esse é o padrão bíblico de pecador, entende? Tanto é que vocês vão ver que a Bíblia ela faz uma distinção muito grande entre o pecador e o outro grupo de pessoas, que são aquelas que foram lavadas pelo sangue de Cristo e remidas, que é justamente o quê? O justo, tá ok? É esse aqui, ó, o justo. Então, segundo a Escritura, quem é o justo, ok? O justo é justamente, o termo grego justo é dikaios, ok? E o termo justo, dikaios no grego, significa justamente o quê? Aquele, ok? Aquele que foi justificado. Ou seja, aquele que foi declarado. Aquele que foi declarado justo, ok? Declarado justo. Então, o justo
não é alguém que ele é justo pelas suas ações, ele é justo pelos seus atos, pelo seu bom comportamento. Não, porque nesse sentido a Escritura fala que não há justo, não há nenhum sequer, ok? Ou seja, então não tem ninguém que poderia, pelos seus próprios pecados, ser justificado. Ou não, eu sou justo porque eu sou bonzinho. Não, isso não existe. A Escritura fala, não há justo, não há nenhum sequer. Nesse sentido, de pessoas humanas, pelo seu próprio esforço, ser justo. Não existe. Agora, a Escritura nos fala que nós fomos justificados por Cristo. Romanos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Então ele fala que nós fomos justificados com Cristo, que nós éramos inimigos de Deus e agora passamos a ser amigos de Deus através da reconciliação de Cristo. Então, uma vez que uma pessoa ela não conhece a Cristo, ela não tem a Deus no seu coração, não nasceu de novo, realmente ela é um pecador. Por quê? Porque ele é uma pessoa, é o hamartolos, é alguém que está dominado pelo hamartia. Hamartia é o pecado. Ele está dominado, foi derrotado pelo pecado. Uma vez que essa pessoa teve um encontro com Cristo, foi lavado o seu pecado, foi purificada, então agora ele é declarado justo pela justificação do sangue de Cristo. Então ele passa a ser justo. A outra confusão que acontece muito com relação a esse termo é justamente o quê? É que as pessoas então pensam que o pecador é aquele que peca. Então, ora, mas se eu peco, eu sou o pecador. E na verdade não. Por quê? Porque o pecador é o que é amarrado pelo pecado, dominado pelo pecado, mas o justo, compreende? Ele não é um pecador. Mas aí você me pergunta, mas o justo não peca? O justo peca sim, mas ele não é dominado pelo pecado, mas ele peca. E aí, se o justo peca, então ele não é pecador? Não. Por quê? Porque a Escritura fala justamente lá em 1 João, capítulo 1 e capítulo 3 de 1 João, ela vai falar o quê? Ela vai falar que se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, né, o sangue de Jesus Cristo nos purifica o pecado. E ele fala assim, se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra, a sua verdade não está em nós. Então isso quer dizer, pode alguém que é justo, justificado pelo sangue de Cristo, dizer, sou impecável, eu não peco? Não, isso não existe. Tanto é que a Escritura fala, se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso e a sua verdade não está em nós. Mas, ele continua o texto dizendo, porém se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos remir de toda injustiça. E ele fala assim, filhinhos, essas coisas vos digo, João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, essas coisas vos ensino, vos digo, não para que pequeis, mas para que não pequeis. Mas se porventura, se acontecer de algum de vós pecar, por que acontecer? Porque você é pecável, mas não é pecador. Então nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Entende? Então, 1 João capítulo 1 e também o capítulo 2, versículo 1 e 2, unidos com Romanos, do capítulo 5 ao capítulo 8, vai trazer justamente a você toda essa concepção de que aquele que é salvo em Cristo, aquele que nasceu de novo, ele não é mais um pecador, mas sim agora ele é alguém que é justo porque foi justificado pelo sangue de Cristo. Pecador não é quem peca, pecador é quem é derrotado, dominado pelo pecado. O justo é impecável? Não, o justo peca, porém o arrependimento e o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. O que o pecador não acontece porque o pecador, esse pecador aqui, ele não se arrepende, tá ok? Ah, Dodi, mas será que é isso mesmo? É isso mesmo, eu estou falando a você, entendes tu o que lês? Talvez você já tenha lido a palavra de Deus muitas e muitas vezes e não entendeu. Isso não fique triste com isso, porque isso acontece com 90% dos cristãos. Leia a palavra, você lê